Bom, bem que dizem que o bom filho a casa torna, no caso, o bom filho é Star Wars retorna, não tem muito o que eu fazer, não tem muito pra onde eu fugir, tentei falar de outras coisas, tentei, deu certo. Talvez até tenha dado, mas o que eu gosto é isso aqui, o que eu gosto é falar de Star Wars e estamos aqui pra falar sobre Kylo Ren. Essa semana, na verdade ontem, saiu a notícia de que um filme do Kylo Ren, né, do Ben Solo, na verdade, estava sendo desenvolvido. O Adam Driver tinha jogado essa bola aí pra Disney, pra Kathleen Kennedy. A Kathleen Kennedy e o Dave Filoni acharam legal, mas a Disney barrou. E isso foi lá em 2021. E é muito interessante a gente pensar nisso. E é muito interessante também a gente pensar no final que o Kylo Ren teve e como poderia ser. E é sobre isso que eu vou falar aqui no meu vídeo. Sobre o final que o Kylo Ren poderia ter tido nas sequels, na minha visão. Oi, eu sou o Luke, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduque, canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia, e eu tava morrendo de saudade de falar esse bordão, porque é o que mais combina com esse canal, né? O que mais combina com o que a gente fala aqui. Eu sinto que é parte de mim falar sobre Star Wars, e de verdade, eu abandonei vocês, desculpa aí, mas vamos lá, vamos falar de Kylo Ren. A gente sabe que nas sequels o Kylo Ren é um dos melhores personagens, na minha opinião, é o melhor, o mais bem trabalhado, porém o desfecho dele, para muitas pessoas, eu incluso, é bem qualquer coisa. Então eu vou falar aqui o que eu tenho na minha cabeça, o que eu já imaginava desde a vez que eu assisti o episódio 8 no cinema, a gente vai debater sobre isso e criar meio que uma fanfic, né, uma timeline alternativa sobre a história do Kylo Ren. E se vocês gostarem desse vídeo, a gente pode fazer de outros personagens das sequels e talvez até continuar essa saga sobre outros personagens de Star Wars, né, o destino do Anakin, o destino do Qui-Gon e tal, o destino de Ahsoka, papapá. Mas antes da gente ir direto pro vídeo, você sabe, você tá ligado já que eu quero pedir pra você pra se tornar um balduco, não só um balduco, um super balduco, que é a nossa família aqui, que assiste esses vídeos de Star Wars. Você pode fazer isso se inscrevendo aqui embaixo, é coisa super simples, você se inscreve e você já faz parte da família Balduco. A gente tá muito próximo de bater os 3.000 inscritos, e eu conto com você que a gente vai bater essa meta e a gente vai acabar se tornando, talvez, o maior canal de Star Wars do mundo, tá? Eu vou jogar essa bola aqui. Ah, mas você ainda é muito pequeno. Ainda, mas a gente ainda pode crescer muito mais, então vai lá que eu acredito que você pode dar essa força pra mim. Também deixa o like pro YouTube entender que você gostou desse vídeo e pra ele recomendar pra outras pessoas. E cara, se puder, se você estiver assistindo aí no celular, hype esse vídeo. Hype o vídeo, que essa ferramenta é para ajudar canais pequenos a se destacarem e entregar o vídeo para mais pessoas e mais pessoas acabarem conhecendo o canal, se inscrevendo e entrarem para nossa família. Então, dito tudo isso, bora pro vídeo. Cara, como vocês sabem, o desfecho do Kylo Ren nas sequels é um pouco divisório, porque acaba com aquela redenção meio nada a ver ali do Kylo Ren. Eu particularmente não gosto, eu sei que muita gente não gosta também, e aqui a gente vai descartar isso e continuar a história do episódio 8 ali. Então toda a história do Kylo Ren, desde o episódio 7 até o episódio 8, vai se manter, e aí a gente vai meio que reescrever o destino dele no episódio 9, né? O final do Kylo Ren. E toda aquela ideia do filme que ia ter da Hunt for Ben Solo, que seria uma história do Ben Solo se passando ali após o episódio 9, ele vivo, tentando ali se encontrar, né? Encontrar a galera ali, a gente descarta. A gente, né? Isso não vai existir, nunca vai sair. A Disney vetou, então a gente também não vai falar sobre isso aqui. Então o fim do Kylo Ren vai ser no episódio 9. Então bora lá. Cara, eu manteria a volta do Palpatine, tá? E faria o Kylo Ren 100% vilão. Líder supremo mesmo. Um cara ruim, um cara sanguinário. Porque é assim que o Kylo Ren pós episódio 8 é tratado nos quadrinhos. Um cara que não é bonzinho. Um cara que não tem chance de redenção alguma. Ah, mas o Vader é uma exceção. Não conta aqui, não dá pra usar o Vader como base. Então tem isso em mente. Vader é a exceção. Então eu colocaria a volta do Palpatine e o Kylo Ren indo investigar essa volta, porque no episódio 9 o Kylo Ren vai atrás do Palpatine pra acabar com ele, porque pra ele é pra ser o único líder supremo, e eu manteria isso aqui na história. Porém, o Palpatine ele é malaco, cara, ele é um cara esperto demais. Ele treinou o Kylo Ren como um porco pro abate, porque ele queria o corpo do Kylo Ren, e isso faz muito mais sentido do que ele treinar o Kylo Ren, né, ali na mente dele, ficar na mente do Kylo sendo todas as vozes que ele escutava, pra nada, como foi no episódio 9. Então aqui ele queria o corpo do Kylo e não o corpo da Rey. Ele queria ter a força de um corpo Skywalker e jovem pra si. Então ele faria o Kylo Ren apunhalar ele pra assim, no momento em que ele fosse apunhalado e o Kylo Ren achasse que ele agora seria o único, o Palpatine transferia a sua essência pro corpo do Kylo. E assim agora Palpatine voltaria 100%, mas a galáxia de primeira não saberia isso, acharia que aquele ali é Ben Solo.
é Kylo Ren, até o momento em que Palpatine se revelaria em posse daquele corpo e o Imperador do Sith faria o seu anúncio de retorno. Cara, isso seria muito maneiro, tá? Eu já fiquei aqui, né, imaginando e, pô, seria muito melhor do que a gente teve. E melhora, a Leia ficaria totalmente abalada vendo ali a cara do seu filho sendo usada como marionete pelo homem que ela lutou a vida inteira pra destruir. E eu trabalharia também a relação da Rey e da Leia muito mais próxima, como mestre e aprendiz, uma coisa que eu acho que faltou um pouquinho no episódio 9. E aí, uma coisa que eu manteria do episódio 9 seria a batalha de Exegol, mas um pouquinho diferente. Eu faria a rebelião, a Leia e a Rey irem até Exegol, enquanto a batalha do espaço acontece, a Rey e a Leia vão atrás do Palpatine, vulgo Kylo Ren. E aí começaria uma batalha entre a Leia e o Palpatine na mente do Kylo, enquanto o corpo do Kylo tá ali sentado no chão, tipo Grogu em The Mandalorian, onde ele fica ali meditando com a força e tem um campo em volta dele, e ao mesmo tempo a Rey tentaria apunhalar o corpo do Kylo pra acabar com aquilo tudo, já que a Rey não vê redenção alguma no Ben Solo. E aí, pra ela, a única forma de acabar com tudo isso e com essa guerra seria acabando com o próprio Ben Solo, com o próprio Kylo Ren. Nessa batalha mental, a Leia perderia, a sua consciência sumiria completamente, ela morreria, óbvio, e o corpo dela sumiria. E nisso, o Kylo Ren acordaria com os olhos de Sith e o Palpatine 100% no controle daquele corpo. Ele daria uma surra na Rey, porque agora aquela marionete também teria os poderes do Palpatine. Não me pergunto como isso vai acontecer, é muito complicado, eu não sei explicar, mas vai acontecer porque eu acho maneiro. E aí, quando a Rey tiver caída, tendo tomado uma surra do Palpatine, ele vai puxar o sabre de luz Skywalker, vai acionar ele, e quando ele for dar o golpe de misericórdia pra acabar com a Rey, dizendo que ele é o único imperador do Sith existente, o corpo do Kylo Ren vai travar, porque Ben Solo voltou a ter consciência. Com o sacrifício da sua mãe para tentar trazer ele de volta, o Ben acaba acordando, né? A consciência dele acaba acordando naquele corpo e ele toma conta dele de volta. E ele usa todas as suas forças, porque a presença do Palpatine é muito mais forte que a dele, para controlar o seu corpo, virar o sabre de luz Skywalker para si mesmo, olhar para Rey, pedir desculpa e acionar contra si mesmo. Porque pro Ben Solo, a única forma de acabar com aquilo e derrotar o Palpatine era a mesma que a Rey tinha, que era acabar consigo mesmo. Então ele faz isso e acaba tendo uma redenção que, na minha opinião, é muito melhor que a do episódio 9. Então, apunhalando a si mesmo, Ben Solo volta à luz, derrota de vez Palpatine e também acaba morrendo. O seu corpo acaba sumindo e ele tem uma visão pós-mortem, onde ele se encontra com a sua mãe e com o Luke Skywalker, o seu tio. Eles o recebem na força e eles dizem que tem mais um último ensinamento para o seu filho. Filho não, que isso? Eles dizem que tem mais um último ensinamento para o último Skywalker vivo. E assim, ele acaba se tornando um fantasma da força junto com todos os outros que vieram antes dele. E bom, pra mim, esse seria o destino de Ben Solo. E na minha opinião, é muito melhor que o que a gente teve até hoje, sabe? Tipo, eu acho que funcionaria muito mais e faria muito mais sentido com a lore do personagem, que ele é um personagem quebrado, um cara totalmente em conflito e tudo mais, que foi ali moldado pelo Palpatine desde sempre para algum propósito e que esse propósito nunca foi desenvolvido no episódio 9, então eu acho que faria muito mais sentido e seria muito mais interessante, e eu diria que se a gente tivesse esse final, seria absoluto cinema, e aí podem rolar os créditos e tal, podem ovacionar aí, batam palmas, muito obrigado, e é isso. Lucasfilm, se precisar, tamo aí, tamo junto. Pode mandar um e-mail aí que eu aceito ser roteirista de vocês. Bom, mas então foi isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu espero que vocês queiram ver mais vídeos nesse sentido, né, de falando sobre outros personagens que eu poderia trazer aqui. Se vocês receberem bem esse vídeo, eu vou trazer de outros personagens da sequel, vou trazer do Finn, vou trazer da Rey, vou trazer do Poe, vou trazer da Leia, do Luke e tudo mais. Mas então foi isso, muito obrigado por terem ficado comigo até o fim desse vídeo, espero que vocês me recebam de volta aí falando de Star Wars, depois de 5 meses, né, sem falar de Star Wars. Tamo de volta, e é isso. Os avisos eu já dei, não esquece de se inscrever, não esquece de mandar para um amigo, não esquece de hypar esse vídeo e também de deixar um comentário muito maneiro aí embaixo, que eu vou achar muito legal. Também vou dar coraçãozinho e comentar em todos os comentários que vocês fizerem. Então foi isso, que a força é com todos vocês, eu falei, tchau, até o próximo vídeo.